negócio bem interessante, né? Porque, por exemplo, né? Como que a vida foi surgir aqui na Terra, né? Em que época que ela surgiu? Isso é uma questão muito, ainda em aberto, totalmente em aberto, entendeu? A gente não sabe exatamente como que vieram parar aqui, porque o negócio é o seguinte, né? A vida, do jeito que a gente conhece, o que a gente precisa para ter vida? Eu brinco com o pessoal que a vida é tipo fazer um bolo, entendeu? Você precisa ter os ingredientes certos, misturados da maneira correta, que senão você não vai sair um bolo, entendeu? Não vai sair. Então, para ter a vida, você tem que ter lá água, do jeito que a gente conhece, tá? Tem que ter água, é importante. Tem que ter ali determinados compostos orgânicos, alguns deles. Você tem que ter uma energia, tem que ter um calor, alguma coisa. E tem que ter um tempo para tudo isso cozinhar, vamos dizer assim, entendeu? E em que momento que a Terra teve essas condições, que tudo isso que convergiu para a vida poder florescer? Cara, isso é uma coisa que ainda é muito... A gente não sabe, a gente não tem como, a gente não tem aquele momento, entendeu? E isso é uma coisa muito intrigante. Isso é uma coisa muito intrigante. Então o pessoal tenta de todas as maneiras. Ah, pode ter sido ali que há 3 bilhões de anos atrás é que começou. Mas o outro fala, não, mas aqui, ó, tem essas rochas com isso aqui, que indica que foi há 2,5 bilhões de anos. Então a gente não tem. Isso é muito, muito interessante, entendeu? Eu acho que foi no Cosmos que ele mostra como é que a vida surgiu lá no fundo do oceano. Isso. Aí bateu um pouco de sol. E aí isso. nasceu um olho do nada. E o olho saiu do mar e É virou um isso ser aí que humano. vai fazendo, É mais ou menos essa explicação que a gente tem hoje, né? Que os raios solares influenciaram alguma coisa que estava no fundo do oceano. É isso, né? E aquele organismo começou a reagir à luz solar. Mas isso. O que a gente tem, né, é que a vida na Terra ela deve ter surgido nas fumarolas, que a gente chama, que são aqueles vulcões do fundo do mar, porque tem um vulcão que fica ali saindo aquela água muito quente, que a gente fala, né? A gente chama aquilo lá de fumarola, ou fontes hidrotermais, que o pessoal gosta de chamar. Em volta daquilo ali você tem muito nutriente, porque esse nutriente ele vem do fundo da Terra, isso é super importante, entendeu? Então a Terra, por ela ser um planeta vivo, ativo geologicamente, isso aí é fundamental para a vida poder existir, porque a gente tem tá acontecendo uma reciclagem do material. Então o material ele entra, vai lá para o manto e ele volta por onde? Por esses vulcões aí submersos, submarinos. Então nesses pontos aí você tem a energia correta, você tem os ingredientes corretos e essas fumarolas elas ficam por muitos milhões de anos. Então você tem o tempo certo para tudo ali se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver ali, aí você mistura ainda com a energia que vem do Sol. Então você tem mais energia no sistema. E isso ajuda, favorece a vida sair do jeito que ela saiu. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita coisa, cara. Louco. É muito louco. E o que eu falo no negócio da vida, né? Podem ter variáveis que influenciam tudo isso que a gente nem sabe ainda. Entendeu? Isso é o que a gente sabe de maneira geral. A gente precisa disso, daquilo. Mas, por exemplo, o pessoal já descobriu, olha que coisa que você nunca ia imaginar uma coisa dessa. Num determinado momento da história, a nossa Lua, ela ficou numa determinada posição, mais perto da Terra e tudo mais, e isso foi fundamental porque ela chegou a proteger a Terra num momento que o Sol estava muito ativo, expelindo muita radiação. Se a Lua não tivesse nessa posição, essa radiação podia ter sido prejudicial para a vida se desenvolver. Então, a Lua, na posição que ela estava, durante aquele período que ela ficou, ela foi fundamental para proteger a Terra, para que a vida aqui pudesse ali dar os primeiros passos e começar a se desenvolver. Então, é uns negócios assim que você jamais ia imaginar. E isso foi descoberto há pouco tempo, há 2 anos atrás. Então, é uma nova variável que entra para procurar a vida. O pessoal que trabalha com astrobiologia e tal, né, a gente fala de planetas habitáveis, né, que tem que estar numa zona habitável, que é um lugar ali em volta da estrela onde a água existe no estado líquido. Porque, como eu falei, a água é fundamental. Só que hoje o pessoal já fala o seguinte, cara, isso aí só não adianta. Se não for um planeta ativo, igual a Terra é, que tem esse ciclo de renovação e tudo mais, não adianta porque não vai ter vida. Não vai ter uma vida igual a nossa ou não vai ter nenhuma vida? Não vai ter nenhum tipo de vida. Mas não pode ter um tipo de vida que precisa de outro conjunto de regras?
Aí é o que o pessoal fala. Pode ter, mas a gente não conhece, né? Uhum. Aí a gente não conhece, mas pode ter sim. Vendo tudo isso, tu acredita que a vida é uma grande cagada, um grande rabo grande que acaso. deu, É. ou a gente é especial, existe alguma coisa por trás de tudo isso? Então, né, isso aí é bem complicado, né? Eu acho que aqui na Terra foi aonde todas essas variáveis aí acabaram se combinando da maneira corretinha para que a vida pudesse surgir. Mas isso Entendeu? foi sorte ou existe... Eu acho que foi o acaso, cara. O acaso, não tem Eu nenhuma acho que consciência por trás disso, eu acho, nada. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que foi o acaso mesmo. E calhou de ser aqui e da gente estar aqui, entendeu? E como é que tu lida com o fato de tu entender que a vida que existe é um mero acaso? Como é que isso não te incomoda? Não me incomoda, não, cara. Não? Acho que não. Caralho, Não é incomoda. por isso que eu entendo os caras da Terra plana. Porque se tu fala pro cara que a vida de todo mundo é um mero acaso, o cara enlouquece. Ele fala, não, eu tenho que estar no centro disso aqui. Então, mas Tem um não- vidro em volta cara. de mim, eu sou especial. Eu entendo perfeitamente Você o raciocínio. Então, é esse o raciocínio dele. Não, mas eu acho que é um acaso, cara. Eu lido bem, cara, porque eu penso desse jeito mesmo, entendeu? Eu penso que é aonde todas essas variáveis se combinaram. Cara, imagina o seguinte, a gente tem a nossa atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio. Se tivesse 2% a mais, 2% a mais de oxigênio, será que a gente estaria aqui? Será que a gente seria desse jeito? Pode ser que a gente fosse diferente. Pode ser que não fosse uma vida, podia ter vida, mas a vida não chegaria a evoluir, como a gente fala que a nossa vida é evoluída, não é micro-organismo nem nada. Pode ser que a vida não tivesse evoluído da maneira que ela evoluiu, E mudar um rumo, assim, pegar um caminho diferente. pegar um né? caminho totalmente diferente, exatamente, entendeu? E nós também somos um desses caminhos, né? Somos Uma um das desses variantes que possíveis. E foi que Exato. deu uns caras com duas pernas Isso. em pé. Foi isso que deu. É desse jeito, é isso aí. Então, vendo por esse lado também, pode ser que de verdade nós sejamos a única forma de vida que existe, porque Exatamente. O pessoal fala, né, que isso aí tem até uma... O pessoal fala comigo, mas você não acredita? Eu não acredito que tenha vida em outro... Eu acho que a vida evoluída, né, nós somos os únicos. O pessoal agora vai detonar a gente. dentro de todo o universo ilimitado e infinito, Aí que é o negócio. O pessoal, mas o universo é infinito, vai ter. Eu falo, cara, mas as variáveis para a vida podem ser infinitas também. E a gente não sabe. E aí? sim, aí, se for, então tem vida pra caralho, por aí. Ou não, né? Mas se elas forem infinitas, Se elas forem infinitas as variáveis, você não sabe quantas variáveis são e como elas têm que estar combinadas, entendeu? ah tá, então as variáveis pra não, calma. O conjunto de variáveis pra criar uma vida, elas podem ser infinitas? Podem ser. Tá, então se é isso, se tu pode ter infinitas possibilidades de ter vida, então é mais provável que tenha vida em outros lugares. Não, mas não é a infinita possibilidade de ter vida. Eu falo assim que para a vida ser evoluída do jeito que a gente tá, se você souber exatamente quais são as variáveis, aí fica fácil de você encontrar ela no universo. Uhum. Mas se você não souber, entendeu? Um conjunto específico. Um conjunto específico. Tá, aí tu não consegue identificar. Aonde que tenha. Entendi, mas pode ser que lá no outro lado do universo XXYZ seja uma forma de ter vida. E aqui é XXZY. Não, aí beleza. Entendeu o que Aí eu sim, quis dizer? aí sim. Pode aí ser que sim. exista um lugar onde o conceito de oxigênio nem existe. Pode, Os caras não precisam pode ser, respirar, pode eles ser. só vivem. Então, esse é um grande negócio que tem. E até quando eu faço vídeo falando de vida, eu falo, pessoal, eu faço um disclaimer antes, entendeu? Eu vou falar de vida como a gente conhece aqui, essa nossa, entendeu? Mas isso aí pode ser. Tem o pessoal que estuda isso, né? Vidas baseadas em... A nossa vida, a gente fala que é uma vida baseada no carbono, né? Que é vamos dizer assim, o elemento, o bloco fundamental nosso é o carbono. Pode ser que tenha uma vida que seja baseada em outros elementos, né? Isso, é. Pode Eu ser. lembro que uma vez na faculdade eu discuti com um cara, porque ele falou, não tem como ter vida em outro lugar, porque a chance de ter oxigênio em outro lugar é tanto, então é quase impossível. Ele falou esse argumento, eu falei, tá, mas pode ser que tenha uma vida que não precisa de oxigênio e Não, vive... mas até o oxigênio nem é tão. O oxigênio ele existe e tudo mais, né? O problema assim, nem é o oxigênio em si, entendeu? Ah. Mas é essa combinação toda. Agora tem um negócio. Vida, com certeza, existe até aqui no sistema solar. Eu tenho quase certeza disso. Vida, micro-organismo e tudo mais. Tem as luas ali de Saturno e Júpiter, que elas têm tudo aquilo que eu falei, os ingredientes que a gente fala para a vida, elas têm.
Elas têm uma crosta de gelo que protege ela. Ela tem água, ela tem um oceano de água líquida. E na borda entre o oceano e o manto delas é rochoso, dessas luas. Você tem essas fumarolas, essas fontes hidrotermais. Então, tudo indica que nesses satélites aí, Encélado de Saturno e Europa de Júpiter, você tem a vida, micro-organismos e coisa e tal. Aí fica uma dica pro pessoal, assista Europa Report, é um filme. Vocês vão ver que o pessoal trabalha com essa hipótese lá. E agora, é vida, entendeu? Micro-organismo e tudo, isso aí com certeza o universo tá cheio. E pode ser que essas estejam no estágio inicial ainda, e que se der uns 5 trilhões de anos Pode aí, ser. vai ter uns caras gravando podcast lá também. E pode ser. Isso aí é uma outra questão também que o pessoal levanta, né? Que é o seguinte, será que nós somos uma vida muito nova? Ou pode ser que seja o contrário também. Pode ser que a gente seja já algo muito maduro, entendeu? Ou adolescente ainda. Ou adolescente. Então a gente não consegue encontrar outra porque elas podem estar em outro estágio. E hoje tem um outro fator ainda muito importante que o pessoal vem considerando já nessa discussão toda de vida, que é a autodestruição. Então, por exemplo, pode ser que tenha tido vidas, só que elas se autodestruíram, entendeu? Como? Por exemplo, cara, mudança climática, essas coisas todas, entendeu? Produção de combustível fóssil, guerra, desenfreado, os caras guerras, se mataram todo já. mundo se matou. Então, e isso aí é muito interessante. Um cara lá na década de 60, o Frank Drake, um físico, ele criou uma equação, sabia? Ele criou chamada equação de Drake, aonde ele tentava calcular qual seria a probabilidade de você ter vida evoluída, inteligente, igual a nossa, pelo universo. E a equação dele lá tem várias variáveis, tem coisas bem legais e tal. Na época dele, isso na década de 60, tudo era chute, né? Hoje, tem algumas coisas ali que a gente já consegue colocar, porque, por exemplo, na época dele a gente não tinha descoberto nenhum exoplaneta ainda. Que é isso? Planetas em outros sistemas, né? Tá. Pensei que já era um tipo específico de... Tá. São planetas que estão em outros sistemas. A gente não descobriu, embora os astrônomos, eles tinham certeza que existia outras estrelas com planetas, a gente não tinha descoberto nenhum. Hoje, a gente já tem 4.400 exoplanetas descobertos, entendeu? E tem de vários tipos, de vários tamanhos, orbitando diferentes estrelas. Então, com isso, você pega a equação do Drake e começa já a mexer em alguns parâmetros ali mais legal. Só que o pessoal pegou a equação do Drake e deu uma revisada nela, uma atualizada. E colocaram esse fator aí, o fator da autodestruição. Então, pode ser que a vida, ela pode ter existido, só que a gente nunca vai encontrar, porque as outras já se autodestruíram. Entendeu? Já passaram por 5 guerras mundiais. Exatamente. Pode ter tido tipo uns impérios romanos, toda a Coisa história. do tipo, extinções em massa, que a Terra, só a Terra já passou por 5, né, cara? Extinções em massa. Onde a vida aqui foi praticamente destruída totalmente, entendeu? Praticamente. Então pode ter passado isso em outro, e num outro planeta ela não se recuperou, igual aconteceu aqui na Terra, que ela se recuperou. Então, você tá vendo o tanto de possibilidade. Isso que nós estamos falando só de pouca coisa, né? Pouca coisa, que se você parar pra ver, cara, você vai abrindo assim, é um negócio muito... É legal demais. O pessoal, cara, eles têm uma visão meio errada. O pessoal fala assim, que você não acredita. Eu falo, cara, eu acho que não tem vida inteira, mas, cara, eu adoro conversar sobre a coisa que eu mais gosto é falar sobre, porque as possibilidades são muito grandes, cara. São muito, entendeu? É muita coisa que pode ter. É porque desde a década de 70 que tem essa discussão. Será que tem vida em Vênus? Não tem? Na superfície a gente sabe que é praticamente impossível. Mas será que na nuvem pode ter? Então, ó, bactérias. De agora até 2030 a gente tem que continuar aqui. Sim. Porque não tem outro Vênus. De agora até 2030 não tem outro. Tem nós só. Depois você se resolve. Vai que acham a vida na Lua, aí vai ser um furo de reportagem. Oh, e aquele dia que a gente ia fazer o episódio do Vênus, que ia ser aquela viagem pro espaço lá do... É verdade. Deu tudo certo, né? Inspiration 4. Inspiration 4. Deu tudo certo. Deu tudo certo, o pessoal foi, a gente tava voltou. Meio... Um deles passou mal pra caramba. Só que não deu muito certo, não. Deu um problema no banheiro, acredita? E o pessoal... Foi engraçado pra caramba. Eu comecei a mostrar, né? E o pessoal querendo saber, e o banheiro? Onde que fica o banheiro da cápsula e tal, né? Aí o banheiro tem lá o lugar, tem um banheirinho. Que na verdade é um aspirador, tá? Isso é o banheiro. E aí o pessoal falou tanto no banheiro, quando a cápsula voltou, o pessoal foi analisar, deu um problema no banheiro da cápsula do Elon Musk. O problema foi que uma mangueira estourou dentro da nave. Exatamente isso.
quanto tempo eles passaram? Eles passaram só 3 dias, né? Então tá tudo mas já bem. deu pra Mas já fazer deu um pra estrago. ficar. Tanto que agora... Ó, e olha que interessante. Sábado agora vai ter o lançamento de uma outra cápsula dele pra estação espacial. Mas agora com astronauta mesmo. Ah, é? Vai ser pra onde? Pra estação, pra Pra ISS. estação mesmo, pra Só mesmo. que agora eles vão de fralda. Porque o banheiro tá quebrado ainda. Deram Eles não outro arrumaram jeito. o banheiro? Não arrumaram o banheiro. Mas deu tudo certo com a missão, sim. O pessoal foi, voltou numa boa. Um deles ali que tava meio assim, entendeu? Não tava muito bem, porque também não é tão fácil assim, né? Ir pro espaço. Nossa, né? você tá doido. Você não tem treinamento. Eles treinaram 6 meses, um treinamento leve. Não foi um treinamento completo de astronauta, sabe? E esse cara aí que passou meio mal, ele nem tinha ganho a passar. Quem tinha ganho foi um amigo dele que deu pra ele ir. Entendi. Então, Então ele passou mal assim, de graça. passou mal de graça. Você não iria, né? Você Eu tava não iria comentando. de jeito nenhum. Eu você, também não enquanto iria. geofísico, você gosta de ficar com os Fico pés no aqui, solo, quietinho. olhando pra cima, tá ótimo. Eu fico aqui transmitindo o pessoal indo lá. Não vou de jeito nenhum, viu? Todo mundo fala, não, nós vamos pagar pra você ir. Vamos fazer uma vaquinha. Eu falei, cara, faz pra outra coisa. Pra isso aí vocês estão perdendo tempo. De verdade, não quero. De verdade, não quero. É Mas isso você mesmo. já viu o espaço no óculos de realidade virtual que tem? Eu já vi uma vez, já. Fica bem maneiro, né? Esse tá ótimo, né? Esse é o já, máximo já onde dá eu vou uma conseguir. Já dá uma tonturinha, né? Dá uma tontura. Eu coloquei tonturinha. lá em 4K, menino. Nossa, eu ficava agoniada já em planetário. Imagina. É planetário, né? Planetário é legal pra caramba, É legal, né? É legal demais. Nossa, Acho que reformaram o do Ibirapuera, deve estar maneiro demais. Isso. Reabriu também agora. Reabriu. Tá legal de lá no Ibirapuera. Que teve um evento lá que eu vi, que foi o lançamento do, Do CD, do Coldplay Isso. no planetário. É. Então você escutava as músicas assim, ó. E eles olhando, projetavam. E eles projetavam as coisas. Nossa, deve ter sido uma experiência É porque o muito planetário do Ibirapuera agora, ele faz parte daquele parceria público-privada. maneira. Ah, Então ele vai ser usado para vários eventos, assim. Antes do negócio do Coldplay, teve uma sessão lá com uma orquestra tocando lá dentro. Uma coisa legal. que da hora, cara. Então eles vão fazer várias ações, assim, para dar um up ali no planetário, sabe? Sim. É bem legal. Nossa, bem é muito legal. Eu tenho vontade de ter experiência de zero gravidade. Essa é Mas tranquila. poderia ser. Tem aqui, não não precisa. tem? É, então. Tem o Comet Vomit, que chama. Oi? É o avião. É o avião do vômito. Ah, Você vai lá nos Estados Unidos, você paga um X lá, nem sei quanto que tá, mas não é tão caro, não é absurdo não. E ele começa a fazer o avião, você entra no avião, ele não tem poltrona, não tem nada, ele é todo revestido. E ele começa a fazer parábolas. E em cada parábola que ele faz, ele vai imitando gravidade de algum lugar. Então ele começa assim, a gravidade de Marte, ela é 38% da Terra. Então ele fala, o piloto fala, agora, gravidade de Marte, aí ele faz uma parábola. Aí você dá uma flutuadinha de leve. Agora, gravidade da Lua. Aí, agora, gravidade zero. Aí ele faz e você fica voando. Só que aí, o apelido do avião é Comet Vomit. Porque você vai passar mal Vai com passar certeza. mal com certeza, exatamente. Mas essa experiência tem aqui, facinho. Mas dizem que quando é uma primeira vez, assim, o cara não vai até a gravidade zero, né? Entendeu? Esse avião ele é usado para treinar astronauta. Os astronautas treinam nele. Então, assim, se você monta uma equipe lá e fala, cara, vamos ficar só na gravidade de Marte ali, essa aí falam que é tranquilo. Para mim não, viu, pessoal? Mas quem vai... Oh, e aquele plano de tornar Marte habitável ainda tá de pé? Vamos aí, né? Isso aí Tamo aí. é um plano do Elon Musk, né? É. O plano do Elon Musk é Eu tava vendo. terraformar Marte. Quer fazer Marte ficar parecido com a Terra. Criar uma atmosfera, né? Ele quer criar uma atmosfera. Marte tem muita água congelada nas calotas polares. Então qual que é a ideia dele? É tirar essa água de lá, criar uma atmosfera, começar a esquentar o planeta, porque Marte é muito frio, né? Enquanto Vênus é muito quente, Marte é muito frio. A Terra que tá no meinho aqui, que tá joia, né? Mas Marte é muito frio. Então, temperatura... Homem, né? Frieza. É, isso São aí. Paulo isso é mesmo. tipo Marte e Vênus, Marte e Vênus, Marte e Vênus. Isso, durante o mesmo Durante dia. o dia todo. Exatamente. Então, para você teria que esquentar o planeta e tudo, o Elon Musk tem umas ideias lá, até de jogar bomba atômica em Marte e tudo, para Pra explodir que a bomba atômica? Porque você explode a bomba Ah, atômica calota antes. Polar. Não, mas nem é para isso. Não? É que é o seguinte, o solo marciano, ele é feito e a atmosfera também de CO2, que é dióxido de carbono. Sim. Então, se você detonar uma bomba ali, fizer alguma coisa, você pode liberar o oxigênio.
opa, que beleza, ó, tem oxigênio, a gente tá tranquilo, né? Então ele tinha esse sonho, ele chama até Nuke Mars, que fala, que é jogar uma bomba atômica em Marte. Uma não, né? Várias. Mas e aí não é tentar... pra explodir o Não, não é pra explodir o planeta, é pra criar essa atmosfera aí artificial e ir esquentando ele aos poucos e tal, e aí, quem sabe um dia a gente ter terra formada. Depois de jogar a bomba atômica é preciso muito tempo pra se poder voltar no lugar. Então é esse um plano, lance né? Esse lance de terraformar mesmo, que é transformar um mundo, é coisa que demora 5.000 anos, é coisa assim, entendeu? Coisa simples assim. Agora, viver em Marte, em habitats, em coisas desse tipo aí, pode ser que em breve a gente consiga. Breve em termos históricos. Não, em breve mesmo. Tipo, o pessoal tem. Assim, o Elon Musk, né, ele fala 2030, entendeu? Já? Mas, ele fala isso. Mas o pessoal fala ali 2050, coisa assim, seria um ano A razoável. gente não tá nem sabendo habitar a Terra, gente. É que já terminou de estragar aqui, vai estragar outra agora. Essa é até por isso que ele quer. Ele quer transformar a humanidade numa, como que ele fala? Civilização interplanetária. Porque aqui a gente pode se autodestruir e acabar com a humanidade. Então vamos para outro lugar. Porque lá a gente não se destrói. Quem disse que não, né? Um fator muito importante para existir uma civilização ou ela não existir é esse fator que chama autodestruição. Ela pode se autodestruir. Guerra. Pode dar uma guerra e morreu todo mundo. Sim. Ou uma pandemia, entendeu? Morre não sei quanto. Um aquecimento global, essas mudanças climáticas e tudo. Então, uma civilização, quem disse que ela vai perdurar para sempre? Ela só perdura na ideia dessa turma aí, tá, pessoal? Ela só perdura se você tirar ela daqui e levar ela para outro lugar. Aí ela tem chance de durar mais. Mas será que as pessoas que vão habitar os outros planetas vão ser escolhidas a dedo? E aí? O que eu falo pro pessoal é assim, a tecnologia pra gente ir pra Marte, tá tudo tranquilo, a gente já sabe, já pousa a sonda lá e tudo. O problema é o ser humano. Na hora que o ser humano entra na equação, ele bagunça tudo. Porque uma viagem daqui pra Marte, ela duraria mais ou menos 1 ano. Sim. Então imagina você 1 ano dentro de uma nave. A nave do Elon Musk, ele quer levar 100 pessoas dentro da nave dele. Tipo o Android aí. Imagina você e mais 99 pessoas viajando 1 ano no espaço. A chance de dar uma confusão Nossa dentro da nave Senhora. é muito grande, né? E aí você vai, tudo escuro, sem nada. É complicado demais. Então eu até brinco, eu chamo de fator tripa, que é o fator do ser humano. Esse fator é... Sim. Porque a tecnologia tá beleza. Agora, enfia o ser humano na equação, começa a dar problema. Dá uma Na verdade, estragada. É a mágica do negócio e a merda do negócio. O ser humano consegue ser a beleza e o terror de qualquer plano, né? Eu não sei se foi esse ano passado, eu vi uma notícia que alguém aqui na Terra conseguiu captar um som, um sinal de rádio vindo do espaço. Tu viu essa notícia? Se tu não viu, eu tô falando bobagem. Tu deve, Não, tu mas vê aí, tudo aí, que vem. então, porque aí depende o que é o sinal de rádio, né? É, Porque eu- pode ser várias coisas. Eu li que os caras captaram um sinal vindo do espaço, um sinal de rádio. Era isso que eu... E aí eu concluí que era um cara falando em algum lugar. Porque essa é a minha mente, um cara com um radinho. Assim, alô, tem alguém ouvindo? Foi isso que eu interpretei. Mas tu não viu essa? O Não, que isso é- pode ter sido? O universo gera rádio? Tem um cara É na isso aí. AM de Saturno. Hoje a temperatura vai ser 19 graus aqui em Saturno. Cara, isso aí é um negócio muito legal, que eu acho que é o que você deve ter visto, deve ter sido isso. Existe um fenômeno no universo, que agora nós estamos começando a entender ele muito bem, que chama falar o nome técnico aqui, mas eu vou tentar explicar. Chama FRB, Fast Radio Burst. É uma rajada, uma explosão muito rápida, só que na hora que explode, a radiação dela é emitida em ondas de rádio. Não é na luz visível, não é no infravermelho, é em ondas de rádio. E a gente capta isso aqui na Terra com instrumentos bem específicos para captar isso. Para você ter uma ideia, a primeira vez que nós captamos isso foi em 2007 e hoje a gente tem pouquíssimos desses sinais. Então a gente não consegue entender ele muito bem. Hoje a gente já tem uma ideia dos ambientes onde ele pode acontecer, estrelas muito grandes que explodem, perto de buraco negro, coisas desse tipo. Só que quando surgiu isso aí, é isso que você falou. É uma onda de rádio propagando pelo universo. Quando o pessoal escreveu a primeira vez sobre isso, uma das hipóteses que eles colocaram ali é que era o motor de uma nave alienígena. Por quê? Imagina a nave alienígena, ela não precisa ficar acelerando o tempo todo. Então ela dá uma acelerada e anda.
E nessa acelerada, ela emite essa onda de rádio. E a gente capta aqui. E para ajudar nessa hipótese, teve sinais que foram repetidos. E aí o pessoal falou, aí, tá vendo? É uma nave alienígena mesmo. Porque ela dá aquela explosão, acelera um tanto, depois de um tempo ela dá de novo. E como é muito rápido, porque é milissegundos que dura, é exatamente o que você faz com o motor, entendeu? O motor de uma nave espacial, ele dá aquelas explodidinhas ali, aquelas jogadinhas de energia para poder corrigir uma órbita, para poder, né? Então, isso aí durante um tempo foi muito levantado. O cara falou, tá aí, ó, é uma nave alienígena e tal. Hoje a gente já vê que não é, porque a gente já tem aí vários dados que... Mas deve ter sido isso que você viu. E tinha a hipótese de que era uma outra vida tentando se comunicar, mandando um sinal? Porque a gente fica mandando sinal, né? A gente fica mandando sinal pra ver se comunica com alguém, né? Isso, a gente tem grandes projetos. A gente tem um projeto hoje gigantesco. É muita grana que é colocada num grande projeto hoje, chama Breakthrough Listen, na verdade. Ele é do Mark Zuckerberg, esse projeto, com o Yuri Milner, que é um cara, um russo lá, fodão da internet, dono da internet toda aí, bilionário também. E quem fazia parte desse projeto era o Stephen Hawking. Só que o Stephen Hawking morreu, mas o projeto continua. O que esse projeto faz? Os caras investiram uma grana violenta para produzir sensores detectores muito sensíveis que são colocados nos grandes radiotelescópios do mundo hoje. Então os radiotelescópios são aquelas antenonas gigantes. O cara vai lá, quem já viu Contato vai lembrar disso aí. Aquelas antenas lá que a Judy Foster tá lá no meio do deserto, lá no Novo México e tal. Eles ligam esse conjunto de detectores e fazem duas coisas. Uma, ele fica ouvindo o universo, ouvindo. Fica ali por um tempo ouvindo, semanas, dias, meses e tal, para ver se capta. Qual que é a ideia deles? É tentar captar algum sinal coerente. Que é bem a ideia do Contato mesmo. Quem já viu o filme vai saber. Que ela vê ali, aqui um sinal coerente que poderia estar relacionado com a vida. E outra, ele emite sinais também em determinadas frequências que a gente acha. Por que disso? Porque existe a ideia seguinte. Uma civilização, ela só é avançada, tá? Isso é o que o pessoal fala, tá? Todo mundo pode discordar disso. Mas uma civilização só é avançada se ela chegou num determinado nível onde ela conseguiu produzir equipamentos e se comunicar por meio de ondas de rádio. Então, se ela está num nível de evolução bom, ela está se comunicando através de ondas de rádio, que é o melhor jeito da gente se comunicar. Então, se ela se comunica em ondas de rádio e a gente manda sinal, pode ser que em algum momento ela capte esse sinal, ou que a gente registre o sinal que ela está se comunicando. Por isso que tudo isso envolve ondas de rádio. E até agora estamos sozinhos, ninguém se comunicou. Até agora ninguém se comunicou. Então nesse exato momento tem um equipamento que está tentando mandar um sinal para alguém em algum outro lugar do universo. Não, tá tentando não, ele tá mandando. Ele tá mandando, mas tentando se comunicar com alguém, né? Isso. Mas tá mandando. Tá mandando e tá ouvindo também. E há quanto tempo isso tá acontecendo? Cara, então, esse projeto aí, na verdade, ele começou lá na década de 80, 70, com o Carl Sagan, chamava Projeto SETI, S-E-T-I, Search for Extraterrestrial Intelligence. Legal pra caramba. E esse Breakthrough, ele meio que comprou todo desse projeto e continua. Então, assim, já faz tempo que a gente tá tentando, viu? Faz tempo. E também tem alguma coisa, alguma interferência no sentido para onde tu manda? Porque a gente pode estar mandando pro lado errado, né? Pode. Isso aí é o que o pessoal discute. Exatamente. Tem que botar um em cada canto do planeta, assim? Botar um em cima e embaixo dos lados? Aí entra naquele negócio que eu falei no começo, né, cara? A gente tem uma limitação, né? Da tecnologia nossa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Bem, vamos mandar para algum lugar. O Carl Sagan, o Carl Sagan foi um cara muito, muito foda, né, cara? Ele teve umas ideias bem interessantes. Ele falou assim, não, nós vamos mandar para essa... Aí ele mandou para um aglomerado de estrelas, tá? Aí perguntaram, por quê? Não, cara, porque se a vida existiu, esse aglomerado aqui é onde você tem mais estrelas que são mais parecidas com o Sol e tudo mais, então tem uma chance maior de ter algum planeta parecido com a Terra, mas tudo meio no, entendeu? Na intuição, assim. Então vamos mandar para lá.
pode ser que a gente tá mandando pra cá e a vida tá aqui atrás, que é isso que você falou. E aí, como que a gente vai saber? Não tem como. E os caras estão lá, alô, alô, tem alguém aí? Alô, alô, e a gente mandando pro outro lado. Exatamente. E a nossa orelha também tá voltada pra esse lado, em vez de estar voltada pra esse, entendeu? Mas aí, infelizmente... Ah, e uma outra coisa também, né? Esse sinal que a gente manda, ele... Vamos dizer assim, num time frame humano, né? 100 e poucos anos, né? 120, que é a vida humana, né? De cada um. Ele anda muito pouco no universo, né? Então a gente tem até um ponto onde a gente tá ainda. De vez em quando o pessoal faz esses gráficos aí, é bem interessante, sabe? Então... Como assim? Não entendi, não consigo criar o cenário na minha cabeça. Não, a gente tá mandando o sinal. Aham. O sinal tá indo. Só que para ele poder chegar, por exemplo, pra ele chegar na estrela mais próxima, esse sinal que a gente mandou, ele demora 4 anos. Ah, putz, entendi. Entendeu? Eu lembrei daquela tese que se a gente conseguisse ir para bem longe da Terra, pegasse um telescópio e olhasse para a Terra, a gente ia ver os homens das cavernas. Exatamente, isso aí. Nossa, isso mais ou menos enlouquecedores. isso. É isso Eu aí. entendi. Então, a gente tá sempre atrasado. É, Puta, é um cálculo muito estranho de muito conseguir doido. entender. É muito doido. É muito doido. É isso aí. Então pode ser que o dia que o nosso sinal chegar lá, será que vai ter vida? Não sei, cara. Entendeu? Vamos supor que tinha. Mas Sim. não existe mais quando o sinal chegar, entendeu? Sim, os caras fizeram a quarta guerra deles lá, morreu todo mundo e o nosso sinal chegou. Chegou, exatamente. Ficou lá, pi, 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 Uma pi, coisa pi, assim. É isso aí. É isso aí. Mas Sendo que na visão do universo a gente mandou no mesmo momento, né? Que eles estavam vivos. Exatamente. Se a gente isso conseguisse aí. ver o universo de longe, a gente Isso. mandou no mesmo momento. Exatamente, só que demorou. Nossa senhora. O conceito de espaço-tempo é uma das coisas que mais me deixa maluco. Ah, mas isso aí é pra enlouquecer mesmo, dá pra enlouquecer. Quando eu vi Interestelar, eu É. fiquei completamente... Interestelar Eu pausei ele de 15 em 15 minutos pra entender que ano que eu tava. Você fica perdido ali É. numa hora, você não sabe mais, né, cara? É isso mesmo. E aquilo lá tá bem ilustrado, o que tá no Interestelar? Tá muito bem, cara. Muito bem. Muito bem mesmo. Porque o Interestelar, ele teve a assessoria, vamos dizer assim, de um cara muito famoso, cara que era amigo do Stephen Hawking, chamado Kip Thorne. Esse cara, 2 anos depois do Interestelar, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, pra você ter uma ideia, pelo LIGO, né, que é o detector de ondas gravitacionais que ele construiu. Então toda aquela parte de física, de relatividade que eles tratam no Interestelar, ela é bem embasada. Ela é bem embasada. Então aquilo ali... Porque o que eu fazia pra me defender da minha dor quando eu via aquilo lá, eu pensava, isso é bobagem, isso é filme. Isso aí tá tudo errado, não tem como. Aí eu me defendia da loucura que aquilo ali tava me causando, de saber que aquilo ali existe de verdade. Só o que eu acho que não existe é aquele negócio do cara empurrar uns livros ali num outro espaço-tempo. Então, aquilo ali é o tal do hiperespaço, né? Do hipercubo lá e tal. Então, mas é uma... Por que acontece? Na verdade, o cara tá dentro de um buraco negro. O buraco negro, lá dentro, ele é o que a gente chama de singularidade. A gente não sabe o que acontece ali. A gente não sabe o que acontece. Então, pode ter a biblioteca? Pode. É a partir daí. E o legal do Interestelar, cara, que além dessa parte do espaço, aquela parte do começo também da tempestade, aquilo lá também é baseado em algo que aconteceu nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Como é que era? Não lembro direito. Como é que era esse negócio da tempestade? Porque acontece o cerne do filme ali, qual que é, né? A Terra tá passando por um momento que tá tendo tempestades de areia gigante, tá cobrindo toda a plantação, nós vamos ficar sem comida, vamos morrer. Temos que procurar um outro lugar, e aí veio a tal da mensagem, né, do pessoal lá de dentro do buraco negro, falando e dando a coordenada pra gente ir procurar aqueles planetas e ver qual deles que a gente poderia levar a população da Terra pra lá, entendeu? Porque eles já estavam em outro espaço-tempo, né? Então eles sabiam, os caras que já estavam fora, eles sabiam o que ia acontecer. Sabiam, exatamente. E aí... Então meio que a história fica se repetindo, assim, pela Fica. eternidade. O tempo ele fica se repetindo. Será que a gente tá num ciclo interminável da mesma história acontecendo o tempo inteiro? E aí? Tem isso aí também, né? O negócio ser cíclico, né? Pode ser, tem. Porque se eles saíram, essa primeira geração saiu da Terra e foi pro um buraco negro, é isso que eles fizeram? Não, o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram um buraco de minhoca. Isso, puta, era isso aí. Um buraco de minhoca ali em Saturno. E através do buraco de minhoca, o que o buraco de minhoca faz? Na teoria, tá, pessoal? O buraco de minhoca a gente ainda não detectou nem nada. Mas isso aí o filme ele trata muito bem,
Porque o buraco de minhoca, ele liga de maneira rápida, vamos dizer assim, 2 pontos distantes do universo. Basicamente é isso. É um túnel para você viajar muito rapidamente pelo universo. Então você cobriria distâncias de milhões, milhares de anos-luz rapidamente através do buraco de minhoca. Tá? Bem básico é isso. Então o que acontece? Foi esse, né, eles, né, que eles ficam falando lá no filme toda hora, né? Isso, tô lembrando. Colocaram um buraco de minhoca ali perto de Saturno. Quando você entrou ali, você sai perto do Gargantua, que é o buraco negro supermassivo. E em volta dele tem alguns planetas. E aí cada planeta tem a sua característica. E a ideia é qual o planeta que poderia, então, a gente transportar toda a civilização para lá, entendeu? Para salvar a civilização humana. Mas os caras que saíram primeiro, eles já estavam em outro tempo, né? Então eles sabiam que na Terra ia rolar aquilo porque eles tinham passado por aquilo. É isso? Então mais ou menos. Então eles sabem que o tempo vai ficar se repetindo. Vai ficar isso aí. Então, por isso que é enlouquecedor, porque se tu olha de forma global, se tu consegue enxergar tudo isso de fora, assim, tu vê que é só uma coisa se repetindo o tempo inteiro. É isso mesmo. Não tem uma história linear. Não é, não, nem um pouco linear. Nem um pouco. Minha cabeça tá doendo. Nem um pouco linear, é legal pra caramba, cara. E tem o filme, cara, o Interestelar é um filme que o pessoal vai passar um tempo ainda, tem que ir pra digerir, entendeu? Eu tenho que ver de novo, inclusive. Eu tenho que ver de novo. Se você não viu aí, tá assistindo a gente, assista, cara. Obrigatoriamente você tem que assistir, porque é muito bom. Quando eu comecei a entender o que tava acontecendo, eu fiquei muito surpreso na hora do filme, porque eu não tava entendendo muito bem o que tava rolando ali. Aqui mais no final que começa a revelar, né? O que tá rolando de verdade, onde é que o cara tá. Isso, e aí tu começa a cair a ficha e aí tu começa a enlouquecer das possibilidades. Exatamente. E aquele buraco negro lá, uma outra coisa muito legal, que é aquele Gargantua, aquele buraco negro ele foi simulado por uma equipe de físicos mesmo. Aquele buraco negro, até então, né? Era a melhor representação que a gente tinha de um buraco negro de verdade mesmo. Era aquilo ali. Tanto que aquilo ali virou um artigo científico e tudo mais, sabe? E aí depois de alguns anos, né, em 2019, veio a foto, né, do buraco negro, que a gente fala dela tudo e tal. Só que até o Interestelar, aquela ali era a melhor representação de um buraco negro supermassivo. Porque existia uma assessoria mesmo de físicos e tudo mais por trás do filme, para deixar as coisas bem realistas, né? Um buraco negro de verdade a gente nunca nem chegou perto, né? É só estudo. Chegar perto, não. Só estudando, só vendo de longe. Tem um documentário na Netflix que é só sobre o buraco negro. Muito legal, que lançou agora há pouco tempo, né? Que até conta a história de como a foto do buraco negro foi feita. O negócio começa no México lá, né? Isso. Eu não vi inteiro, mas o que eu vi é que não tem como nem chegar perto. Assim. Não. Vai ser sugado e vai acordar do lado de Deus. Buraco negro, ele é assim, ele tem uma região, né? Que a gente chama que é o horizonte de eventos, né? Que se você passou dela, você não tem volta. Porque para dentro do horizonte de eventos, a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então você não vai conseguir escapar. Mas, se você ficar ao redor do buraco negro, você não tem problema nenhum. Que é, por exemplo, o que o Interestelar faz. Aqueles planetas, eles estão orbitando o buraco negro. Tudo bem que o tempo passa de forma diferente e tal, né? Mas você não é sugado, não tem problema nenhum. O problema do buraco negro passou o horizonte de eventos. Aí você tá ferrado. E é muito estranho pensar o que tem dentro do buraco negro. Singularidade. Como assim? Singularidade? É uma singularidade, a gente não sabe. O dentro a gente não sabe, cara. Não tem como saber. É muito bom que tu fica feliz com essas questões e eu fico triste. Porque o buraco negro... Contraste do caralho. O que é o buraco negro, né? É uma região do espaço-tempo que a gente fala, onde você tem uma grande quantidade de massa comprimida num volume muito pequeno, muito pequenininho. Então, se você fizer uma conta bem facinha, cara, é onde você tem uma massa muito grande dividido por um volume muito pequeno. O volume tende a zero. Tá? É como se eu reduzisse uma bigorna a um grão de areia. Mas é isso. Só que é isso aí. Só pra sacar o que tá rolando. Então você tem uma massa muito grande aqui no numerador da sua equação, dividido por algo muito pequeno que tende a zero. Isso faz com que a densidade do corpo tende ao infinito. Porque você vai ter quase... Você não existe divisão por zero. Todo mundo concorda. Você não consegue dividir
Quanto que é 100 dividido por zero? Não existe essa conta, entendeu? Só que o volume do buraco negro, o volume dele é um negócio que tende a zero. O Einstein tinha uma frase muito legal, cara. Ele falava assim, o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Eu tô tentando enxergar tudo isso, está complicado. Eu tô com a bigorna na minha cabeça ainda. Você pega a bigorna e vai comprimindo ela. Vai comprimindo ela. Aham. Entendeu? Você tem uma massa grande, até que vai chegar num volume infinitesimal que a gente fala, entendeu? Num volume muito pequeno. Aqui nesse volume, então você tem toda a massa dela colocada num volume muito pequeno. A densidade desse ponto aqui, imagina a densidade dele. O quão denso ele é. Mas a consequência de ser muito denso é o quê? Ó, a consequência de ser muito denso é que ele acaba que, se você quiser escapar dele, você não vai conseguir. Entendeu? Você não vai conseguir, porque ali a força gravitacional e tudo vai ser muito grande. Muito grande mesmo. Ele gera uma gravidade própria? Porque é a massa, né? Comprimida ali, né? Você tem muita massa naquele pontinho muito pequeno. A massa gera a força gravitacional. Então você tem muita massa num... Ah, entendi. Tudo tem uma força gravitacional. Isso, a Terra tem, a Lua tem. Nós temos também, tudo tem. Tudo tem. Entendi. Então quando a gente reduz a massa a um ponto físico menor que a massa, não sei se é isso. Infinitesimal. Isso gera uma energia gravitacional muito grande e descompassada com o que seria normal. Isso, porque aí o que acontece? Para você escapar de qualquer objeto, então você quer lançar um foguete da Terra, a sua velocidade ela tem que ser aquela que supere a força de atração gravitacional. Tô visualizando agora. Entendeu? Na Terra, para você mandar uma sonda da Terra para Marte, você tem que acelerar uma sonda a 44 mil km por hora. A 20, ela não vai, por causa da força gravitacional. O buraco negro, essa compressão, a velocidade para você sair dele é maior do que a velocidade da luz. Consegui visualizar agora. Conseguiu? Entendi. E aí a gente não... Por isso que o pessoal... Até o nome não é muito bom, né? Buraco negro. Porque não é um buraco, entendeu? É uma região do espaço-tempo. Tanto que tem muita gente que gosta de chamar... O pessoal mesmo das antigas, físicos, gostava de chamar de estrela negra, entendeu? Porque é uma... É que você não consegue ver. Por que você não vê? Porque a luz não está escapando dali. Então fica aquela região, entendeu? E quando ele suga alguma coisa, essa coisa se torna parte... Se torna engolida. Isso aí. Então ele reduz tudo a esse... A esse infinitesimal aí. A essa singularidade que o pessoal chama na física. E por que isso altera o tempo, o espaço-tempo? Não, ele altera ao redor dele, né? Só ao redor. Ao redor dele. Isso aí. O que acontece com algo que for sugado por esse buraco, a gente não entende ainda. Não entende. Pode ter até a biblioteca. Pode ter tudo. Pode ter tudo, até a biblioteca. A gente pode estar agora num buraco negro? Existe essa teoria, sabia? Existe essa ideia. Que, na verdade, o universo que a gente vive dentro de um buraco negro. Isso aí. Existe isso aí, cara. Porque pode ser que tudo que a gente consegue enxergar esteja dentro do buraco negro. Pode ser. Pode existir um buraco negro dentro do buraco negro? Quando a gente descobre um buraco negro aqui, a gente descobre um buraco negro dentro do buraco negro, que a gente tá dentro do buraco negro. Então, aí ia ser muito louco, né? Ia ser muito... Mas se essa teoria aí, se o pessoal conseguir desenvolver isso, né? De que a gente vive num buraco negro, teria. Porque a gente já descobriu vários, né? Então, aí a gente descobriu vários buracos negros dentro de um. E se o universo for um grande buraco negro e dentro tem vários, é isso aí. E fora, aquela questão do universo, ele é infinito, ele tá sempre se expandindo. E aí tem aquela velha pergunta, o que tem... Depois, né? O que é esse espaço que permite que o universo se expanda? Existe alguma forma de responder isso? Existe alguma teoria muito doida? Então, cara, esse negócio... O universo é um negócio meio complicado, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Até o próprio nascimento do universo e como ele evolui e como ele vai acabar. Então tem o pessoal da cosmologia quem estuda isso, né? Que é o nascimento, a evolução, e o pessoal não chama de fim. Olha que legal. O pessoal chama de destino do universo. Qual que é o destino do universo? Então vamos lá. Você pegar assim, o começo do universo, né? A teoria hoje que a gente tem mais evidências e tal, é a do Big Bang, né? Que é a grande explosão. Teve uma grande explosão há 13,7 bilhões de anos atrás. E a partir dali, que na verdade é melhor chamar de uma grande expansão, né? Estava tudo concentrado numa singularidade e
por alguma flutuação, por alguma coisa que aconteceu ali, que coisa? Deus chegou e falou, explode aí, vai, explode. Pode ser Deus, pode ser... Então aí fica essa grande questão. O universo começou a se expandir, e aí ele foi criando tudo. Então não existia alguma coisa antes? Não existia. Então isso é uma grande questão. Bem, isso foi criando o que a gente chama de espaço-tempo, né? Que é esse, o pessoal chama de tecido, é como um lugar onde a gente está no universo, tudo mais, que permeia todo o universo. E antes disso não existia o conceito de tempo? Antes disso não. Tá. Antes disso não. Tá. Entendeu? O tempo começa ali, naquele ponto. E aí, qual que é o destino? Como que o universo vai acabar? Ele vai parar de expandir, vai se contrair? Será? Não sabe. Será que ele vai congelar simplesmente? Porque pode chegar num momento que ele não tem mais energia, não tem mais calor, não tem mais nada. Ele tá expandindo, parou, congelou, entendeu? É o Big Freeze, tem os nomes, entendeu? Big Freeze, Big Crunch, que é quando ele expande, para e começa a contrair. E nessa de contrair, existe a teoria de que o universo, na verdade, ele nunca nasceu, né? Ele é cíclico. É uma sanfona? É uma sanfona. Ele vem e vai, entendeu? E tem o pessoal que tenta mostrar isso mesmo. Faz aí cálculos e tudo mais e tentam mostrar que o universo é um universo cíclico. Existe essa teoria aí que ela é bem trabalhada. Não é a que a gente tem mais evidência, porque o Big Bang a gente tem várias, né? As galáxias se expandindo, a velocidade, a quantidade de elementos químicos que a gente vê, a distribuição desses elementos, são várias e várias evidências que, vamos dizer, corroboram com o Big Bang. Mas tem essa aí do universo cíclico também. E em volta do universo, para ele estar se expandindo, ele tem que estar preenchendo algum espaço, ou não? Não, porque ele está criando, né? Ele vai criando o espaço à medida que ele vai expandindo. É assim que a gente... eu não consigo enxergar. Nossa Senhora. Ele é o próprio espaço que ele preenche. Ele é o próprio espaço que ele... Na borda ali, onde ele não tá, você não tem nada, né, cara? Não tem nada. Ele daqui a pouco ele vai ter, porque ele vai expandir mais um pouco, entendeu? Mas o que é esse nada? É um grande branco? É um... Aí fica aí, ó, pra bugar a mente da gente mesmo. Meu Deus do céu. Por isso que a Terra é plana. Óbvio que é plana. É mais fácil, minha cabeça para de doer, fica tudo bem, fica tudo ótimo. Tá tudo dentro do domo, né, cara? Tá tudo... Aí, Sol ó, e a Lua acabou, fazem assim. Aí, ó, tá tudo dentro do domo e tamo tranquilo. E aí tem aquelas paredes de gelo lá, que se tu chegar lá, o cara dá um tiro na tua cabeça. Estão lá vigiando a borda, pra ninguém chegar perto. Tem um sniper russo, se chegar perto, acaba, tu não existe mais. É isso mesmo. Meu Deus do céu, a minha cabeça tá... Essa questão da finitude e do que tem depois do espaço, e se não tivesse nada, por que existe o universo? Essas questões sempre me machucaram muito. Isso aí é sensacional. Isso aí é o pessoal da cosmologia, o pessoal da física teórica, os caras ficam trabalhando com essas coisas aí o tempo todo, entendeu? Eles ficam tentando mexer as equações e tal, para tentar chegar em alguma coisa. Onde que tá o universo? Será que o tempo existiu antes? O que existiu antes do Big Bang? Entendeu? É uma grande pergunta, é uma das grandes perguntas, né? O que tinha antes do Big Bang? Bem, se você considerar o Big Bang como a origem, né? Será que existia alguma coisa antes? Aí o pessoal fala, não, mas pode ser que tinha, porque o universo é cíclico. Então o que tinha antes? Era o outro universo lá que, entendeu? Que encolheu E depois explodiu de novo. Isso. Mas pra ele encolher, qual é a força que tem que estar acontecendo pra ele encolher? Cara, a força é a gravidade, né? A gravidade vai puxar tudo. Porque o que acontece? Nessa teoria vai chegar um determinado momento que a expansão vai parar. Quando a expansão parar, porque hoje a gente tem um negócio chamado energia escura. A energia escura, ela é contra a gravidade. Então, enquanto a gravidade tenta puxar as coisas, a energia escura, ela está empurrando. É ela que está fazendo com que o universo expanda de forma acelerada. Entendeu? Uhum. Então, vai chegar um momento que, se ela é uma energia, será que ela pode acabar num determinado momento? Então, o pessoal começou a pensar nisso. Uhum. Então, chegar num ponto em que a energia escura para, acabou. O que vai acontecer? Aí quem vai mandar é a gravidade. Mas a gravidade não tem como acabar? A puxar. Então, a gravidade não tem, né? Porque a gravidade é uma coisa dos objetos e tudo mais. Então, ela vai tudo começar a voltar. E aí, quando começar a voltar, vai chegar num ponto em que
a energia ali vai começar a acumular, vai ser tão grande que expande de novo. Expandiu, você começa a ir até o ponto que para e volta. Então tem toda essa ideia. E será que a cada o movimento da sanfona, assim, ele vai se tornando cada vez maior? Tipo, ele explode aqui, ele cresce até aqui, aí ele volta, aí depois ele cresce aqui. Então, aí tem a ele conservação, né? Como que a energia é conservada? Será que ela... Então, o pessoal estuda tudo isso aí. Estudam mesmo. Tá? Ficam o dia inteiro matutando em cima dessas coisas, entendeu? Essa matéria escura, né, que é que puxa... Essa é energia escura. Energia escura. Isso é o que tem naquele filme Gravidade, já viu aquele filme Gravidade? Disseram que ele é meio nada a ver, né? Mas eles sempre estavam... Quando eles se soltaram as mãozinhas assim, cada um foi por um lado. Não, mas aí é o que acontece no espaço, né, cara? Se tu estiver no espaço, tu tende a ir também para as bordas? Até que venha uma outra força, depende para onde você aplicou a força, né? Então é igual quando você lança um foguete, né? Você lança um satélite, né? Como que você faz? Ou lançar uma sonda para Marte. Você dá um empuxo nela, né? Um empurrão nela, de modo que ela escape da força gravitacional da Terra. Escapou, ela vai embora. Até que surja uma outra força ao contrário que pare ela. Que é o que acontece quando ela vai entrar na órbita de Marte. Quando ela vai entrar na órbita de Marte, o que ela faz? Ela liga os motores para frear no espaço. Então ela está indo em direção a Marte. Ela liga o motor aqui para exercer uma força contrária ao movimento dela. E aí ela reduz a velocidade e entra na órbita do planeta. Basicamente é isso. Ali no Gravidade, o que acontece? O cara tá puxando, né? Explodiu lá a estação, né? Não é isso? Explode a estação. Cara, explodiu a estação, a tendência do cara é ele cair em direção à Terra. Não tem papo, entendeu? Só que você explode para todo lado. Então o que explodiu para cá, vai embora para cá. Até que apareça uma outra força contrária e empurre ela para outro lado, entendeu? Saquei. Então, eu tô muito perdido. Tô lembrando do George Clooney voando agora. Isso. Eu tô lembrando dele voando. Isso aí. Um foi para um lado, o outro foi pro outro, né? Isso. Aí ele agarra, né? Ele tem aquela corda lá que agarra, um gruda no outro e tal. Aí ele fala, eu vou ter que soltar aqui, porque chega uma hora que ele não fala assim, ó, nós dois vamos morrer. Porque o que acontece? Aumentou a massa deles, eles começam a cair. Quando eles começarem a encostar na atmosfera da Terra, vai aumentar um negócio que a gente chama de arrasto. E aí não tem volta. Aí começa a aumentar o arrasto, vai queimando na atmosfera. Entendeu? Isso. O que eu ia perguntar era assim, então se a gente conseguisse botar algo no espaço sem nenhuma força prévia, sem a gravidade, se a gente conseguisse só jogar um negócio no espaço assim, sem nenhuma força indicando para onde que ela deve ir, ela ia ficar parada ou ela ia seguir a matéria escura? Não, depende da onde você está colocando. Porque aí tem um problema. Se você colocar muito perto da Terra, a tendência vai cair na Terra. Isso aí. Aí depende se tem alguma massa em volta. Se não, existem os pontos. Isso aí é um negócio bem legal. Existem os pontos de equilíbrio gravitacional. Entendeu? Se você solta uma coisa ali, ela fica naquele ponto ali. São os pontos de Lagrange que a gente chama. São pontos de equilíbrio gravitacional. Então, entre a Terra e o Sol, tem pontos que você soltar, são locais onde o pessoal gosta de colocar determinados tipos de observatórios espaciais. Ela fica paradinha? Ele fica meio orbitando aquele ponto ali. Mas ele orbita mesmo, mas ele poderia ficar parado naquele ponto. E é um ponto de equilíbrio. Então ele não cai nem na Terra, nem no Sol, nem nada. Porque tem a força de um objeto puxando pra cá, outro pra cá, e no meio existe um equilíbrio. Tem um exato ponto ali que é o equilíbrio. Que ela não é sugada nem por um... Fica entendi. Isso aí. Saquei. Tá, mas então se não tivesse nenhuma força puxando, assim... Aí ficaria. A tendência é acompanhar a expansão do universo? Aí a tendência seria, né? Ir acompanhando a expansão, né? Se não tivesse nada assim. Cara, a cabeça tá doendo aqui. Mas existem esses pontos. Então, por exemplo, entre a Terra e a Lua tem esse ponto de equilíbrio gravitacional. Entre a Terra, como todos os objetos têm massa e todos eles têm uma força gravitacional, aí você tem que sair calculando. Tem um cálculo que você faz e você determina todos esses pontos aí que para a exploração espacial são muito importantes.